noite a todos, muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe e Deus nos ampare. Mais uma vez estamos aqui, é sempre uma alegria muito grande para nós, cada reunião que nós participamos aqui do Chico Xavier. Vamos lembrar mais uma vez que somos todos trabalhadores de Deus, todos nós temos condições de auxiliar. Na segunda parte, quando nós vamos ter comunicação com os espíritos, que muitos nos acompanham, são trazidos até aqui, são esclarecidos, são encaminhados, mas depende muito de nós. E nós ajudamos com a nossa força mental. E também no momento do passe, cada um faz o seu pedido mental. É muito importante a nossa busca, porque é aquilo que Jesus falou, nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento, mas sempre nós vamos receber, sempre, porque nós estamos aqui. Muito bem-vindos e muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a teoria das manifestações físicas. Até então, na semana passada, na retrasada, nós comentamos sobre o processo, das mesas girantes, como começou, como elas se comportavam. E hoje o Kardec vai elucidar aqui nessa parte, aqui nesse capítulo 4, sobre a teoria disso, como que funcionaria então, como que se faria, como que faz a mesa girar, os objetos se moverem, é sobre isso que nós vamos falar. Mas para que a gente consiga captar um pouco melhor os ensinamentos dele, a gente precisa falar sobre isso aqui. O que se chama Trindade Universal. Deus que criou o espírito e criou matéria. E criou também o fluido universal. O espírito, sem esse fluido, ele não consegue ter uma interação com a matéria. Então, o fluido universal é o veículo, vamos dizer assim, que o espírito consegue manusear a matéria, ou interagir com a matéria. Esse fluido universal, depois quem quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais, no capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, do André Luiz e com o Chico e com o Valdo Vieira, está bem esclarecido o que é o fluido universal. Mas, em resumo, é o seguinte, diz que Deus criou o fluido universal e depois ele tem inteligências agregadas a Deus que manipulam esse fluido, cria as nebulosas, os planetas, galáxias, tudo que a gente vê no universo é tudo criado baseado nesse fluido universal. E está tudo assim, tudo ligado. Ele fala que cria os planetas, as estrelas, os sóis, a vida, os seres como peixe na água, ou seja, como se a gente estiver mergulhado nesse fluido universal. Mas para conhecer um pouco melhor, depois leiam lá Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, Domínios da Mediunidade também fala sobre isso, na Gênesis o capítulo 6 também fala sobre fluidos. Onde que acontece a interação? Nesses perispírito, duplo etérico e corpo físico. O fluido universal criou esses três, porque o espírito não é matéria. Tudo que é matéria deriva do fluido universal, menos o espírito e o corpo mental, que não tem nada a ver com matéria. Então, todo aquele fluido universal gerou o perispírito, duplo etérico e o corpo físico. E é daí que a gente vai ver as manifestações partirem. E por isso dos chakras, o estudo dos chakras, os campos de força, vocês podem ver aqui que a impregnação do fluido universal está abrangendo tudo. E aí foi detectado os campos de força, que o hinduísmo trata muito isso daí, os hindus, Muitas doutrinas orientais comentam isso. Olha que coisa interessante para nós. Não existe espaço vazio. Todo espaço ele está impregnado do fluido cósmico universal, que nós vamos comentar durante os nossos estudos. Então, os buracos negros, que nós não temos condições ainda de analisar, a ciência não tem capacidade ainda, porque nós não temos instrumentos adequados, porque nós estamos ainda muito atrasados em relação às coisas espirituais, não consegue detectar nada. Mas ali naqueles buracos negros, que muitos falam que é um portal para outras dimensões, pode até ser, mas ali o fluido cósmico universal ele está numa situação diferente. Mas nós vamos ver durante o estudo do Livro dos Médiuns, que é um livro fantástico, nós vamos ver como se processa tudo isso na nossa vida, inclusive no nosso corpo físico. Aí os chakras, que o senhor comentou, ele é responsável para distribuir toda a energia vital pelo corpo, Noni? Então tudo, ele equaliza toda a energia do corpo, esses chakras que estão ali, Mas vamos começar. Kardec fez a primeira pergunta.
O fluido universal é uma emanação da divindade? Não. É uma criação da divindade? Tudo foi criado, exceto Deus. Então, Deus criou o fluido universal e as entidades elevadas, agregadas a ele, é que manipula todo esse fluido universal para criar as coisas. São os co-criadores em plano maior, que o André Luiz chama. O fluido universal é o próprio elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Então, assim, até a eletricidade, tudo que é fluido deriva disso, exceção ao espírito e o corpo mental. Como o fluido universal se nos apresenta na maior simplicidade? Como é que ele está mais puro, vamos dizer assim? Para encontrá-lo na simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal. Afirma-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. Esse fluido só anima a matéria, como eu falei. Corpo mental não tem nada a ver com o fluido universal. Como nós não temos percepções ainda devido aos nossos sentidos atrasados, que está no nosso corpo físico, nós não conseguimos ainda ter uma dimensão de tudo que nos cerca. Por isso que muitas vezes a mediunidade, que é o assunto desse livro aqui, leva a pessoa a perturbação. Um estado alterado de consciência, nós não temos recursos ainda para poder analisar, a não ser o estudo da doutrina espírita. Aí entra a doutrina espírita. Só a doutrina espírita, só os tratamentos espirituais conseguem harmonizar o nosso pensamento, aquilo que está nos incomodando. Por quê? Porque nós não temos condições ainda de manipular tudo isso que nos cerca. Aí entra aquilo que ele está falando aqui. Precisa remontar aos espíritos puros. Por quê? Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos desagregando a constituição que nós temos atômica. Quanto mais espaço, mais leveza. Quanto mais espaço, mais oportunidades de penetrar na matéria. Por isso que a matéria ela é de corpúsculos. Então, por isso que nós começamos lá no mineral, passamos pelo vegetal, no animal para chegar no homem. Mas nós temos muito que conversar em relação ao livro dos médiuns. Sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele numa espécie de condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita? De certa maneira, dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria e a sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. Aqui é aquela história, né? Dependendo do planeta que você vai, você tem um perispírito diferente. Você precisa pegar e criar o perispírito da constituição do planeta que a gente vai. Sim. Nós temos o exemplo das estrelas anãs, aonde a matéria, uma colher da matéria das estrelas anãs, ela pesa muito, mas muito mesmo. Olha, eu tive uma experiência em Rondônia a respeito disso aí. Eu fui num garimpo de cassiterita. A cassiterita é um dos minérios bem pesado mesmo. E olha só, na casa de uma pessoa que eu cheguei lá, no meio do mato, tinha um banquinho pequenininho de cassiterita. Por quê? Porque é larva vulcânica, ela desceu, ela queimou o tronco de uma árvore e se formou um banco. Era até muito bonito. Aí eu gostei tanto do banco que eu pedi para ele. Eu falei, o senhor José, o senhor podia me dar esse banco de presente? Ele falou, se você conseguir levar, se conseguir erguer, eles podem levar para você. Eu falei, já ganhei, é pequenininho, né? Quem disse que eu consegui levantar o banco? Então, olha só para você ver a constituição atômica. Está falando aqui, ó, né? Que não possui todas as propriedades da matéria e sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. Por isso que nós não temos condições, se a gente não mudar interiormente, se nós não progredirmos espiritualmente, o espírito tem peso. Nós não vamos conseguir sair
Muitas vezes a pessoa ele quer sair do corpo, ele quer se desdobrar, ele não passa nem do teto, porque ele não tem condição. Então, tudo é uma questão espiritual, mas nós vamos tratar de tudo isso durante os nossos estudos do Livro dos Médiuns. Que, Nori, né? Além da condensa a natureza do mundo, tem aquela questão, quanto mais evoluído é o espírito, menos denso ele é também. O perispírito dele fica menos denso também. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Combinando uma porção do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a esses efeitos. Então o espírito pega uma parte do fluido universal, né, que ele consegue manipular isso no plano espiritual, mas ele pega uma parte do médium também, não, do perispírito do médium. Ele precisa de uma energia animal, que o Kardec vai chamar aqui, para poder compor as duas e poder movimentar o... Eu assisti reunião de materialização, aconteceu um fato interessantíssimo. Eu já contei aqui, mas está dentro do assunto. Nós fazíamos a reunião de materialização e lá era o seguinte, tinha um critério severo, porque não era qualquer um que podia entrar na sessão de materialização. E a sessão de materialização é para cura. Realmente, vocês pegam o Dr. Paulo César Frutuoso, está na internet, vocês vão ver. Eles participam de sessão de materialização. Nessa sessão de materialização foi permitido entrar uma senhora. E ela tinha um problema de gastrite nervosa. Então ela entrou e ninguém sabia. Ela carregava uma garrafa de leite dentro de uma sacolinha. Mas não podia entrar com nada dentro do recinto. Tinha que deixar tudo para o lado de fora. E quando ela foi entrar, seguraram a sacolinha com o leite para o lado de fora. E aí materializou um índio na sessão. E ela começou a gritar. Quer dizer, praticamente já ia acabar a reunião aí, né? Aí, o espírito trouxe a garrafa de leite para ela, para dentro do recinto, estava tudo trancado. A hora que deu o leite para ela tomar, aí ela desesperou mesmo. Como que chegou meu leite até aqui se está tudo fechado? Como que o espírito trouxe isso? Mais ou menos do jeito que dá aqui. Mas nós temos outras experiências. Tem uma história do Divaldo, acho que dá para contar agora. Ele estava com um problema na garganta. Ele tinha 27 anos e era um quisto na garganta, tal, tinha que operar, fazer radioterapia, qualquer coisa, e ele ia para Salvador, resolveu parar em Uberaba. E aí o Chico foi na sessão do Chico, o Chico mandou ele ler o Evangelho, ele não conseguia falar muito. Enfim, foram na casa do Chico, o Divaldo, o Chico e tinha mais 3, né? O Arnaldo Rocha e mais 2 que eu não lembro. E aí apagaram toda a luz, de repente mandou ele fechar os olhos, orar e tal, e apareceu a irmã Sheila para ele, né? E ele contando é muito legal, a irmã Sheila era alemã, né? Divaldas, ela falava, abre a boca. Aí ela veio com uma canetinha que tinha uma ponta de luz, ele falou. E abriu a boca, enfiou pela língua, contornou a língua e foi queimar, né? Aquela coisa, problema que ele tinha. Ele gritou pra caramba. Aí mandou de novo, a segunda vez, tal. E daí ele via ela materializada. No final ela jogou umas pétalas de uma flor lá, que eu não lembro o nome agora. E daí ele queria um pedacinho do tecido dela. Ela deixou ele pegar, ele cortou um pedacinho, que ele queria de recordação, né? Ele falou, vou acordar, vou pensar que é um sonho. Aí ele pegou o tecido e depois perguntou para ela se tinha uma flor nos Alpes suíços lá, chama, acho que é Edelweiss, alguma coisa parecida. Se ela conhecia, que ele gostava muito e tal, e ela materializou também essa flor para ele. Ele tem guardado lá, ele falou, né? E depois que acendeu a luz, estava o Chico deitado ali numa cabeceira, o fluido para a Sheila se materializar, muito provavelmente era o do Chico, né? Chico. Um outro detalhe, essa flor não existe no Brasil. Ela no Alpes Suíço só. É muito. Então você vê a distância que está. Então não existe distância para o espírito. Por isso que não existe distância para o nosso pensamento. Nós podemos curar uma pessoa estando aqui e a pessoa está no Japão. Então olha para vocês verem. Tudo depende do quê? Da nossa evolução, da nossa vontade. A vontade é tudo. Essas florzinhas que ela trouxe tinha até orvalho, ele falava. Sim. Impressionante. Os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços de alguma maneira solidificados? Aí os espíritos falam para o Kardec assim, essa resposta não te dará ainda o que desejas. Ele sabia onde o Kardec queria chegar já, né? Aí ele responde, quando uma mesa se move, é porque o espírito evocado tirou do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida aparente. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira, sem intermediário, né? Ou seja, sem o perispírito do médium ou não, nós vamos ver depois. 10, né? Os espíritos que ele chama para ajudá-lo são inferiores a ele?
estão sob as suas ordens. Quase sempre são seus iguais e acodem espontaneamente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos. Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores, ainda não suficientemente livres das influências materiais. Aqui o João contou do espírito de verdade, quando estava batendo lá na casa do Kardec, quando ele estava escrevendo o livro dos espíritos. Na verdade é o que ele fala, que eles se usam dos espíritos inferiores para poder fazer as batidas. E o Kardec faz uma comparação tipo assim, uma pessoa que não tem costume de carregar peso, né? A pessoa mais de escritório, vamos dizer assim, precisa carregar um caminhão com fardos, ele vai pedir ajuda a quem? A pessoas que têm um corpo mais robusto que está preparado para isso. É a mesma coisa no espírito, quando ele precisa preparar batidas, como o espírito evoluído ele é mais denso, é menos denso do que o outro, ele pede ajuda a um espírito inferior. Por isso que todos somos importantes. Todos nós somos importantes aqui no mundo, perante o Criador. Nós vamos ver isso no livro Libertação, do André Luiz. Agora nós vamos ver um governador das trevas lá. Nós vamos ver os espíritos que servem a ele para poder fazer certas coisas. Numa sessão de materialização, olha só para vocês verem. Numa sessão de materialização, espíritos ligados à matéria bruta, densa, são auxiliares para poder manipular ali, para poder ajudar. Tem a supervisão dos espíritos superiores. E por que Deus permite isso? Porque aquilo que Jesus fala, o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Todos nós temos uma função na vida. Não existe ninguém que fique inoperante se ele quiser fazer alguma coisa. Mesmo que ele ache que não tem capacidade, mas todos nós temos capacidade. Então, espíritos que ainda estão necessitados, eles nos auxiliam. Olha que coisa interessante, a experiência do Chico Xavier. Um senhor, não muito senhor, porque um senhor já tem que ser que nem eu assim, ele era um pouco mais novo. Ele foi procurar o Chico Xavier que ele tinha uma depressão profunda, não tinha cura. Ele estava tomando medicamentos pesados, numa dinamização alta, e não conseguia se recuperar. Quando ele chegou no Chico Xavier sentou-se na cadeira e pediu que ele desse um passe no Chico Xavier. Olha que paradoxo, se a gente for analisar isso daí. A partir do momento que ele deu passe no Chico Xavier, ele começou a se recuperar e se tornou um trabalhador na doutrina espírita. Olha para vocês verem, então estava ali alguém que tinha uma capacidade de auxílio, mas que estava inerte. Precisou que alguma coisa despertasse ele. Então, muitas vezes, um problema físico, um problema depressivo é um chamamento para nós, para que a gente possa procurar auxílio e, ao mesmo tempo, nós vamos ser um instrumento de Deus, que todos nós somos. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem dessas coisas, mas perguntamos se, sendo mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo se o quisessem? Eles possuem a força moral, como os outros possuem a força física. Quando necessitam dessa última, servem-se dos que a possuem. Já não dissemos que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós dos carregadores? É aquela história que eu contei, né? Que ele fala. Os espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Sua densidade está à razão da inferioridade do espírito. Eu já falei, quanto mais elevado, mais sutil, mais elevado moralmente, né? Mais sutil é o perispírito do espírito, e quanto menos elevado moralmente, ele é mais denso. Aqui eu pus uma foto para a gente ter uma ideia, mais ou menos, representa bem. Aqui, do lado direito, essa moça, ela é um espírito moralmente evoluído, que a gente consegue ver que ela é um pouco translúcida, você consegue ver o que está atrás dela. E quanto mais evoluído vai sendo o espírito, mais translúcido ele vai ficando. Já do lado esquerdo, nós temos um denso, que está atravessando uma porta. Mas, às vezes, ele é tão denso, ele está ainda muito vinculado à matéria aqui da Terra, está muito enraizado com isso, que ele acha que não consegue nem atravessar a porta. Ele precisa bater a porta, precisa abrir a porta. Tem uns que são assim, né? Que eles acham que não tem condição de atravessar a parede ou porta, de tão materializado que eles ainda se sentem, né? Nós tínhamos um trabalho no Hospital Psiquiátrico de Americana. Durante muitos anos nós fizemos esse trabalho lá. A gente fazia o trabalho espiritual com os médios e tinha o tratamento pela medicina da terra mesmo. Aí olha o que acontecia. Muitas vezes
Como a gente fazia esse trabalho? Eu já comentei aqui, mas está dentro disso daqui, dentro dessas figuras aí. A gente fazia esse trabalho, o paciente dormia, a gente evocava o paciente. A gente tinha a identificação do paciente e evocava. A gente tinha uma ficha para que não misturasse o tratamento dos médicos, que normalmente os médicos não eram espírita. Olha para vocês verem que coisa interessante, mas isso é até providencial, para que não se misturasse. A gente tinha uma identificação por código e a gente sabia qual paciente que era. A gente evocava e ele vinha. E aí o senhor José Rampazzo, que foi um homem, olha, a quem eu tiro meu chapéu, um verdadeiro espírita, o senhor José Rampazzo, ele era o dirigente da nossa reunião. Então ele identificava e falava, olha, esse paciente, o problema dele é esse. Junto com o paciente vinham entidades. Muitas vezes as entidades não entravam, porque os espíritos superiores que dirigiam o nosso trabalho colocavam como se fosse uma tela fluídica e o espírito não atravessava. Isso que eu estou falando para vocês, a porta estava fechada. A porta estava fechada. Então muitos espíritos não conseguiam, batiam, a gente ouvia tudo isso que está acontecendo aqui, a gente ouvia lá. Cada reunião era uma reunião diferenciada. Sempre tinha alguma novidade para nós. E muitas vezes eles conseguiam trazer para dentro da sala 1, 2 e às vezes até 4 entidades para serem tratadas. Nós tivemos resultados ali fantásticos em relação a problemas mentais. Mas isso nós vamos comentar durante os nossos estudos do Livro dos Médiuns. Só para vocês verem o que acontece aqui. Então, muitas vezes, bate na porta e a gente abre. Quando a gente abre, o espírito entra. Se a gente não abrir, ele não entra. Ele está tão materializado que ele não sabe que pode atravessar a porta. Bater a porta, abre e fala, não tem ninguém. Já entrou, né? 13, acho que vai dar mais essa. Vamos ver, Norim. Se bem compreendemos o que disseste, o princípio vital provém do fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial do seu perispírito, e é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso? Sim, quer dizer que ele anima a matéria de uma vida factícia, ou aparente, né? Artificial. A matéria se impregna de vida animal e obedece ao ser inteligente. Não é o espírito que a empurra como se fosse um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito que a ergue com os braços. É a mesa animada que obedece à impulsão dada pelo espírito. Que ele fala, impregna a mesa com o fluido, né? E ele, com pensamento, ele move tudo e faz a coisa acontecer. Naema a Bruxa, Conde Rochester. Psicografia de uma russa. Esse livro vai mostrar para nós isso daqui. Só que esse livro, a pessoa tem que estar preparada para ler, porque ele é profundo e ele é um livro que mexe muito com o psiquismo da pessoa. Naema a Bruxa. Nós vamos ver como que uma coisa material pode ser animada. Nós estamos engatinhando ainda em relação às coisas espirituais. Nós tivemos experiências que nós vamos falar no transcorrer do estudo do Livro dos Médiuns, como vocês vão achar que é coisas absurdas. Mas que acontece? Acontece é uma realidade, porque o que é a realidade para nós? É aquilo que nós estamos vendo? O que é a matéria para nós? É aquilo que nós pegamos? Então vamos analisar, vamos pensar, vamos ver, vamos estudar, porque tem muitos livros interessantes espíritas que vai trazer para nós, mas o Livro dos Médiuns é fantástico. Muita gente fala que o Livro dos Médiuns está ultrapassado, porque não entendeu a mensagem da doutrina espírita. Nós não vamos ter pressa, nós vamos lembrar sempre que aqui nós estamos num estudo do Livro dos Médiuns. Vamos ter mais algumas reuniões assim. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos fazer o nosso pedido mental. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Vamos pedir por aqueles que não conseguiram chegar até aqui. Que Deus nos abençoe. Às vezes a pessoa até dorme, né? Aí eu lembro muito do Divaldo Pereira Franco. O Divaldo estava fazendo a palestra e uma mulher chegou para elogiar ele. Falou, Divaldo, você é o maior palestrante do mundo. Ele falou, eu fiquei muito entusiasmado. Se ela falasse que era da Bahia, que eu sou de lá da Bahia, ou então
do Brasil, mas já falou logo do mundo. Ele falou, mas baiano não deixa de perguntar. Ele falou, mas por que a senhora está falando que eu sou o maior palestrante do mundo? Ela falou que eu não consigo dormir nem com remédio, mas na palestra do senhor eu durmo. A hora que começa, eu só vou acordar depois que termina. Então, e a mulher falou pro Divaldo que ele era o único, que ele começava a falar e disparava e não parava nunca. Ela falou que aquilo entrava na cabeça dela quando ela viu, ela estava dormindo. Gente, a gente agradece, né? Pela tolerância tudo. Esse livro é muito bom. Nós não temos pressa. A gente vai contar muita história aqui. Quem não aguentar a história, vem em outras reuniões. Porque essa de terça e de quinta, nós vamos contar umas coisas interessantes aqui, né? Deus nos abençoe, está encerrado. Muito obrigado, que ele tenha uma boa semana. Muito obrigado pela presença.